Tema: vocação, cada um na sua função. Olá, meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, graça e paz. Eu me chamo irmão Vanderlei. Estou passando aqui pelo intermédio do Espírito Santo de Deus através desse vídeo para trazer uma palavra de reflexão. O tema: cada um na tua vocação, ou cada um na tua função. Vem comigo no Glória. No livro de 1 Coríntios, capítulo 7, no versículo 20, a palavra do Senhor vai dizer: cada um fique na vocação em que foi chamado. 1 Coríntios, capítulo 7, no versículo 20, essa carta de 1 Coríntios foi escrita pelo apóstolo Paulo, um homem inspirado, cheio do Espírito Santo de Deus, aonde ele relatou em 1 Coríntios 7, no versículo 20, cada um fique na vocação em que foi chamado. Ou seja, o apóstolo Paulo está querendo nos relatar. Vou dar um exemplo aqui, que a Bíblia vai nos dar aqui vários exemplos bíblicos. A Bíblia vai nos dar aqui várias bases bíblicas sobre vocação, cada um na sua função, cada um no seu desempenho. Até mesmo quando a gente vai colocar currículo, quando estamos procurando emprego, se o irmão ou a irmã é porteiro, você não vai colocar teu currículo em postos de gasolina. Se o irmão ou a irmã é frentista, você não vai colocar teu currículo em condomínio para ser porteiro. Porque cada um fique na vocação em que foi chamado. É o que 1 Coríntios capítulo 7, no versículo 20, está querendo dizer. O apóstolo Paulo, um homem inspirado pelo Espírito Santo de Deus, cheio da presença de Deus, cada um fique na vocação em que foi chamado. O que acontece, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus, quando a gente estamos desempenhando o nosso trabalho ali, você só vai conseguir desempenhar no teu emprego, você só vai conseguir prosperar na empresa onde o irmão ou a irmã trabalha, se você estiver focado ali na sua função. Se a função do irmão é porteiro, você vai ficar focado na tua função, mas quando o trabalho quer misturar porteiro com faxineiro, faxineiro com porteiro, colocar o porteiro como zelador, o zelador como faxineiro, ou o faxineiro como porteiro, meu irmão, vira uma bagunça. Por isso que o apóstolo Paulo nos deixa escrito em 1 Coríntios, capítulo 7, no versículo 20, cada um fique na vocação em que foi chamado. Cada um vai desempenhar com a tua função, com aquilo que tem experiência. Mais adiante, aqui ainda no livro de 1 Coríntios, capítulo 7, no versículo 24, diz assim: irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Até para eu e você estar na presença do Senhor, que cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Qual a função que Deus te chamou para fazer a obra dele dentro do templo? Tem uns que Deus chamou para pastores, tem outros que Deus chamou para diácono, tem outros que Deus chamou para presbíteros, tem uns que Deus chamou para evangelista. Então, meus amados irmãos, aprenda isso. 1 Coríntios 7, versículo 24, a palavra de Deus vai nos relatar: irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Porque quem é diácono não pode fazer a função de um presbítero. Quem é presbítero não pode fazer a função de um diácono. Aleluia, glórias a Deus. O evangelista, ele é bem dizer o braço direito do pastor. Se o pastor faltar, acontecer algum previsto dele não poder vir, o evangelista pode pregar no lugar do pastor. Então, meus amados irmãos, a palavra de Deus é um livro de todas as perguntas e respostas. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, vai nos dar muitas bases bíblicas sobre vocação. Cada um vai desempenhar naquilo que sabe fazer, naquilo que o irmão e a irmã tem experiência. Então, se você, meu amado irmão e irmã em Cristo Jesus, sempre trabalhou de porteiro, coloque teu currículo nos condomínios para ser porteiro. Não adianta querer colocar em outra função, porque você não vai desempenhar. É o que o apóstolo Paulo está querendo dizer em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 20 e 24. Olha o que diz. 1 Coríntios
7, versículo 20. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Então, meu irmão, minha irmã, não saia da tua vocação em qual o irmão e a irmã foi chamado para fazer a obra. E se você está trabalhando em algum ambiente e você é porteiro ou porteira e o teu patrão te chama para fazer outra função, você vai se atrapalhar, você não vai ficar nesse emprego, porque não é a sua função, não é o que você, meu irmão, minha irmã, que sabe fazer. É que nem eu estou na igreja, aleluia, glória a Deus, se eu sou separado para diácono, eu vou fazer a função de um diácono, porque eu não posso fazer a função de um presbítero, porque o presbítero está acima do diácono. Então, como é que eu vou fazer a função de um presbítero se eu ainda estou aprendendo a função de um diácono? Está entendendo a palavra agora? Está entendendo o que a mensagem está querendo nos relatar? Está entendendo o que 1 Coríntios 7, 20 ao 24 está querendo nos dizer? Então, meus amados irmãos e irmãs de Jesus, cada um na vocação, naquilo que Deus te chamou. No trabalho, a mesma coisa, cada um na tua vocação. Cada um na tua função. Não queira fazer a função do outro. E nem o outro querer fazer a tua função. Cada um na sua vocação. Que aí o irmão e a irmã vai desempenhar. Faça e dá o seu melhor naquilo que você tem experiência do que você sabe fazer. Fora isso, não queira fazer a função do outro, porque a do outro é do outro, o talento é dele, não é teu. Então a gente não pode querer pegar o talento do nosso próximo, porque ele teve experiência para chegar onde ele chegou, ele trabalhou muito e desempenhou para chegar naquele nível. Então, infelizmente, na realidade, tem empresas, né, que quer colocar a gente, né, como porteiro, como faxineiro, como zelador e etc, e assim por diante, quer dar várias vocações para a gente, quer dar várias funções para mim, para você, aonde os funcionários ali se atrapalham, tropeça, né, fica ali lento, por quê? Está fazendo função que não é dele, aonde ele não tem experiência nessa área, ou ela não tem experiência nessa área. Então o desempenho não vai sair da mesma maneira como a da função que ele e ela sabe fazer, porque ela e ele já tem experiência naquela área. Amém? Que Deus abençoe a vida dos meus irmãos. Graça e paz a todos.